Multa por direção perigosa suspende a CNH? É costume nosso relacionar os acidentes de trânsito à prática de dirigir sob efeito de álcool. A razão disso talvez seja as inúmeras advertências que recebemos sobre dirigir alcoolizado. Essa é realmente uma conduta responsável por tantas mortes e multas no trânsito, mas não é a única. A multa por direção perigosa é uma das mais frequentes no nosso país. Entre as infrações previstas no Código de Trânsito, existem 3 classificadas como direção perigosa. Nesse vídeo, você saberá em quais artigos do Código de Trânsito elas estão previstas. E caso você tenha recebido uma multa por direção perigosa, saiba quais são as chances de perder a sua CNH. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. O que caracteriza a direção perigosa? O CTB faz menção à manobra perigosa em seu artigo 175. O referido artigo determina como infração a prática de utilizar o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa por meio de arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Mas analisando os artigos 173 e 174 do CTB, percebe-se que seus dispositivos infracionais prevêem outras condutas que também são consideradas perigosas no trânsito. Dessa forma, todas elas se enquadram no grupo de infrações caracterizadas como direção perigosa. Além disso, são classificadas como infrações gravíssimas, o que significa que tratam de condutas de maior risco no trânsito. O artigo 173 define como infração a prática de disputar corrida. Já o artigo 174 determina como infração a conduta de promover sem autorização competições, eventos organizados, demonstração de habilidades em fazer manobra ou apenas participar destes. Saber a forma que a conduta de direção perigosa é definida pelo CTB é importante para que você não corra o risco de ser multado injustamente. Muitos motoristas têm medo que o agente de trânsito determine ao seu critério quando o condutor estará cometendo uma infração perigosa, mas isso não deve acontecer. As autoridades de trânsito também têm o dever de respeitar a legislação vigente. Consequências da direção perigosa. Como eu falei anteriormente, as 3 infrações são de natureza gravíssima e essas possuem punições mais severas que as demais. Conforme o artigo 259 do CTB, cometer uma infração dessa natureza gera consequências. As penalidades previstas para essas condutas são a multa e a suspensão do direito de dirigir. Sendo assim, a multa por direção perigosa pode levar à perda da CNH. E como medida administrativa, o condutor também poderá ter seu documento de habilitação recolhido e o veículo removido da via. O valor base de uma multa gravíssima atualmente é de R$ 293,47. Mas você sabia que ele pode ser mais alto em determinados casos? Isso acontece com algumas infrações que são consideradas mais do que gravíssimas e prevêem a incidência de fator multiplicador na multa em dinheiro. Dessa maneira, o valor da multa deve ser multiplicado pelo número de vezes previsto no dispositivo infracional. Neste caso, o número é 10. Assim, o resultado do valor da multa por direção perigosa fica R$ 293,47 multiplicados por 10, totalizando R$ 2.934,70. Além da multa ter valor elevado, essa é uma das infrações autossuspensivas, e essas prevêem a suspensão como penalidade direta, independentemente do número de pontos acumulados no prontuário do condutor. Ou seja, quando o condutor receber a multa por direção perigosa, receberá também uma notificação de abertura de processo administrativo de suspensão do seu direito de dirigir. Por quanto tempo a sua CNH poderá ficar suspensa?
Os prazos para aplicação de penalidade de suspensão constam no artigo 261, inciso 1º do CTB, mas o que nos interessa aqui está no inciso 2º do artigo. Segundo ele, quando a infração não tem prazo descrito em seu dispositivo infracional, o período de cumprimento da penalidade pode variar de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, ou seja, caso a infração autossuspensiva seja novamente cometida no período de 12 meses, o prazo passa a ser de 8 a 18 meses. O período exato que você deverá permanecer sem dirigir, caso as penalidades sejam impostas, será determinado pela autoridade de trânsito competente. Mas de qualquer modo, você viu que o prazo mínimo é de 2 meses, o que é extremamente ruim para quem utiliza o veículo com frequência, não é? O que fazer se você recebeu multa por direção perigosa? Algo que talvez você não saiba é que seu direito de dirigir não pode ser suspenso assim que a infração é constatada. Antes disso, deve ser instaurado um processo administrativo. É provável que você tenha recebido 2 notificações em seu endereço, uma referente ao cometimento da infração e outra à abertura do processo. Para evitar a imposição de penalidades, você poderá recorrer da multa por direção perigosa. Para isso, terá que enviar sua defesa prévia ao órgão autuador dentro do prazo especificado na notificação. Normalmente, o prazo é de 15 a 30 dias. Em caso de indeferimento de defesa, é possível recorrer em primeira instância, enviando seu recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infrações, ou JARE do órgão autuador. Caso haja indeferimento, será preciso recorrer em segunda instância, encaminhado seu recurso a um dos seguintes órgãos: ao CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, em caso de autuação realizada por órgão estadual; ao CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, em caso de autuação realizada por órgão da União; ou ao CONTRANDIF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, em caso de autuação realizada por órgão do Distrito Federal. Além de recorrer da autuação, você também poderá recorrer contra a suspensão da sua CNH. Se em uma das 3 etapas de defesa da autuação o seu pedido for deferido, obviamente você não sofrerá com nenhuma penalidade imposta, incluindo a suspensão. Por outro lado, em caso de indeferimento, você tem o direito de enviar recurso ao DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito do seu estado, com o objetivo de evitar que a suspensão ocorra. É fundamental respeitar o prazo de envio especificado na notificação. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe o seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição.